Olá a todos, bem-vindos à segunda aula de Biologia do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Vivian Dinamarco e estarei com vocês hoje falando de um assunto novo. A nossa segunda aula é a aula de Ecologia, um tema muito amplo, porém essencial na compreensão do planeta em que vivemos e dos diferentes seres vivos em que nele habitam. A ecologia é a área da biologia dedicada a estudar as relações dos seres vivos entre si e com o meio. Nela, estudam-se as relações entre indivíduos de uma mesma espécie, as relações de indivíduos de diferentes espécies que dividem um mesmo ambiente, ou seja, que vivem em um mesmo local, as relações desses indivíduos com o meio e as influências que o meio tem na vida e no bem-estar desses organismos. Vocês se lembram que na aula de citologia eu expliquei as definições de célula, tecido, órgão, sistema e ser vivo? Pois então, quando estamos aumentando o grau de complexidade das organizações na natureza, observamos que os seres vivos de uma mesma espécie se unem em populações. Essas populações, diferentes entre si pelos organismos que as compõem, porém semelhantes quando dividem um espaço de vida, formam as comunidades. O conjunto de diversas comunidades biológicas, com os fatores abióticos do meio em que vivem, constituem um ecossistema. E a reunião de diferentes ecossistemas dá origem à biosfera. Para entendermos melhor, iremos falar de cada um dos diferentes níveis de organização em ecologia com uma maior profundidade. Uma população é o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos em uma determinada área. Como esses indivíduos vivem em um mesmo local, eles têm maiores chances de se reproduzir entre si do que com indivíduos da mesma espécie que vivem em outro local. Por conta disso, os organismos de uma população irão possuir maiores semelhanças genéticas. As comunidades são o conjunto de diferentes populações de uma determinada região. Um ecossistema, por sua vez, é o conjunto dos fatores bióticos, ou seja, das comunidades, com os fatores abióticos do meio onde vivem, os rios, as rochas, o solo e etc. A biosfera é o nível mais amplo de organização ecológica. Ela reúne todos os seres vivos do planeta, a relação deles entre si e com o meio ambiente. Nessa imagem, podemos ver uma clara representação dos vários níveis de complexidade que estudamos em ciências biológicas, desde o nível mais básico até o mais complexo. Os seres vivos de um ecossistema interagem entre si, trocando energia através das teias alimentares. Como vimos em citologia, existem organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento, enquanto que outros não. Os organismos que conseguem sintetizar o próprio alimento, a partir da conversão da matéria inorgânica em matéria orgânica, na presença de energia solar, são os chamados autotróficos. Aqueles organismos que não conseguem fazer isso precisam adquirir energia através da alimentação, através do hábito alimentar, e são chamados de heterotróficos. Como os ecossistemas são muito complexos, existem indivíduos que possuem hábitos alimentares semelhantes, como, por exemplo, um leão e um leopardo. Dizemos então que esses indivíduos estão no mesmo nível trófico. Os indivíduos em diferentes níveis tróficos trocam energia entre si através da cadeia alimentar. A energia sintetizada por uma planta é assimilada por um animal herbívoro e este predado por um carnívoro. Assim, a energia vai caminhando de nível em nível. Os organismos autotróficos, ou seja, os produtores, sempre estarão no mesmo nível trófico, que é o primeiro nível trófico, pois eles produzem o seu próprio alimento. Dentro do grupo dos indivíduos heterotróficos, nós temos os consumidores e os decompositores. Os consumidores são aqueles que precisam se alimentar diretamente de outros organismos, sejam eles vegetais ou animais. Os consumidores que se alimentam de organismos vegetais são chamados de consumidores primários. São os animais herbívoros. Os que se alimentam desses animais são os consumidores secundários. E os consumidores terciários são aqueles que predam outros indivíduos carnívoros. Os animais onívoros flutuam entre os níveis tróficos. Quando se alimentam de vegetais, eles agem como consumidores primários. Quando não,
podem ser secundários ou terciários ou até quaternários, dependendo do animal em que estão ingerindo. Já os decompositores são organismos que decompõem matéria orgânica. Por conta disso, os decompositores sempre estarão no último nível trófico. Na imagem, podemos ver 4 tipos de cadeias alimentares, que se conectam entre si, formando uma teia alimentar. Na cadeia A, temos uma grama, que é ingerida por um rato, que por sua vez é caçado por um falcão. A grama é produtor, está no primeiro nível trófico. O rato, animal onívoro, se comporta como consumidor primário nessa cadeia e está no segundo nível trófico. O falcão, que se alimenta do rato, é consumidor secundário. Porém, o rato também pode ser caçado por um coiote. Dessa forma, tanto o falcão quanto o coiote serão consumidores secundários. E se um lobo cinzento predar o coiote, este último será consumidor terciário. Contudo, o lobo também caça alces, como na cadeia C. E quando o faz, ele é considerado consumidor secundário e não terciário. Entenderam? Como falamos anteriormente, os organismos de um ecossistema interagem entre si. Contudo, a troca de energia através das cadeias alimentares é apenas uma das diversas relações ecológicas que existem. As relações ecológicas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. As intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, enquanto que as interespecíficas são as que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações podem ser harmônicas, quando há benefício para pelo menos um dos organismos envolvidos sem prejuízo para o outro, ou desarmônicas, quando um organismo se beneficia em detrimento do outro. Observem na tabela todas as relações harmônicas e desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie e entre aqueles de espécies diferentes. Para compreender melhor, iremos falar de cada uma dessas relações, iniciando pela intraespecífica. As relações intraespecíficas harmônicas são, primeiro, colônia. As colônias são indivíduos da mesma espécie que vivem e precisam estar anatomicamente agrupados. Os indivíduos dentro de uma colônia possuem diferentes funções, interagindo entre si e se complementando, proporcionando vantagem a todos. Um exemplo muito comum dessa relação é a caravela portuguesa. 2. Sociedade. Trata-se de uma organização de indivíduos onde há um sistema de comunicação e cooperação, com divisão de trabalho, mas não há agrupamento anatômico. Essa é a principal diferença entre uma sociedade e uma colônia. Ou seja, os indivíduos não precisam estar anatomicamente juntos para funcionar em comum. Entre os exemplos mais comuns de sociedades, nós temos as abelhas, as formigas e os cupins. As relações intraespecíficas desarmônicas são competição intraespecífica, que ocorre quando indivíduos da mesma espécie competem por um ou mais recursos, que geralmente não estão disponíveis em quantidade suficiente no ecossistema. Esse tipo de relação influencia no tamanho da população e também na sua configuração. A competição intraespecífica pode ocorrer dentro de todas as espécies, podendo ser maior ou menor de acordo com a disponibilidade dos recursos no meio ambiente. 2. Canibalismo. Nessa relação, os indivíduos se alimentam de outros indivíduos da mesma espécie. Esse tipo de interação ocorre em diversas espécies e pode ocorrer naturalmente como uma característica da espécie, como no caso da aranha-viúva negra ou do louva-a-Deus, ou por conta de alterações ambientais que afetam diretamente uma população, levando-a a extremo estresse. Agora, iremos abordar as relações interespecíficas. Dentre as relações harmônicas interespecíficas, nós temos 1. Protocooperação. Nesse caso, as espécies podem viver sozinhas, mas se associam a outras a fim de trocar benefícios. O caranguejo eremita
se associa às anêmonas. Estas atraem diversos peixes, que são predados pelo caranguejo. A anêmona, que é um animal fixo, consegue mobilidade, uma vez que fixada à concha do caranguejo, o que aumenta a sua proteção e as suas chances de se alimentar. A nossa segunda relação é o inquilinismo. No inquilinismo, como o próprio nome diz, uma espécie vive sobre ou no interior de outra espécie, chamada de hospedeira, a fim de se proteger ou conseguir recursos adicionais, sem que haja prejuízo para a hospedeira. É o que ocorre entre as bromélias e as orquídeas. 3. Comensalismo. No comensalismo, uma espécie é beneficiada em termos alimentares sem que haja qualquer prejuízo para a outra. Diversas espécies de tubarões apresentam essa interação com peixes piloto. Os peixes piloto se alimentam dos restos alimentares que os tubarões ingeriram previamente. 4. Mutualismo. Este pode ser facultativo, ou seja, opcional ou obrigatório. Nessa associação, ambos os organismos são beneficiados, resultando frequentemente em dependência mútua para sobreviver. É o que ocorre entre nós, seres humanos, e as bactérias do nosso sistema digestivo. Dentro das relações interespecíficas desarmônicas, nós temos 1. Predação. Na predação, uma espécie se alimenta de outra, como no caso dos leões e das zebras. A predação é um importante mecanismo regulador da densidade populacional, tanto de presas quanto de predadores. Se existem poucas presas, os predadores podem ou morrer ou migrar. Se uma presa migra e se fixa em um local onde não há nenhum predador natural, ela se reproduz muito, causando um desequilíbrio ecológico. A segunda relação desarmônica que iremos tratar é a herbivoria, que é a ingestão de plantas por animais, como bovinos se alimentando de capim. A terceira é a competição interespecífica. Nesse tipo de competição, duas espécies de uma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente. Podemos citar, como exemplo, diferentes plantas de um local competindo por água e nutrientes, ou um grupo de zebras e gnus disputando a vegetação rasteira. Uma das relações mais desarmônicas que existe é o parasitismo. Nele, uma espécie parasita a outra, chamada de hospedeira também, como forma de obter alimento. É o caso das tênias e dos seres humanos, ou de carrapato parasitando cães. Nessa aula, já falamos algumas vezes que os seres vivos vivem em determinados locais, certo? Esses locais são chamados em ecologia de habitat. O habitat é o local onde uma espécie vive e se desenvolve. Cada espécie está adaptada para viver em um determinado local, e esse é o ambiente ideal para que ela viva e se desenvolva. Se um organismo for retirado e introduzido em um novo local, esse indivíduo pode morrer ou se adaptar. Caso a segunda opção aconteça, por não ter predadores no novo local, pode acontecer um desequilíbrio populacional, como falamos anteriormente. Assim como no local de vida, toda espécie possui também um modo de vida, um conjunto de relações ecológicas, um modo de reprodução e de alimentação e por aí vai. Esse apanhado de características que uma espécie possui é chamado de nicho ecológico. As espécies que apresentam o mesmo nicho competem entre si. O habitat e o nicho de um elefante é diferente do de uma tartaruga, que, por sua vez, nada tem a ver com o de um alce. E o do alce também difere totalmente do de um pinguim. Para encerrar a nossa aula, iremos falar sobre as pirâmides ecológicas. Estas são representações gráficas do fluxo de energia e matéria em um ecossistema. São ilustrações que podem demonstrar, inclusive, como a energia sintetizada pelos produtores caminha pela cadeia alimentar e como a matéria orgânica de cada um dos organismos dos diferentes níveis tróficos é assimilada até ser decomposta. As pirâmides podem ser de 3 tipos. A de números representa o número de indivíduos envolvidos em uma cadeia alimentar. Nela, são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico,
e ela pode ser direta ou invertida. Se a base for mais larga que o topo, ela é direta, se não, ela é invertida. A pirâmide de biomassa, por sua vez, representa a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. Biomassa é uma medida expressa em massa do organismo por unidade diária, como, por exemplo, quilograma por metro quadrado ou grama por metro quadrado. E ela também pode ser direta ou invertida. O terceiro e último tipo de pirâmide ecológica é a pirâmide de energia. Esta, ao contrário das outras, só pode ser direta, pois a perda de energia ao longo dos níveis tróficos só segue um caminho. Os produtores sempre estarão na base da pirâmide, pois uma vez que eles produzem o próprio alimento, são eles os que mais possuem taxa de energia. Assim que animais herbívoros se alimentam dos produtores, parte da energia sintetizada por estes já foi perdida nas suas próprias relações metabólicas, nas suas próprias funções metabólicas, e somente o restante será assimilado pelo consumidor, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, encerramos então a segunda aula de Biologia. Assim como na aula 1, essa é apenas a aula teórica do assunto, portanto, não deixem de fazer os exercícios de treino e assistir à videoaula explicativa dos exercícios para aumentar a compreensão sobre o tema. Muito obrigada por assistirem a essa videoaula e até a próxima!